Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre dicas que você pode utilizar para se testar relativo a algum tipo de estudo, técnica, tecnologia, prática que você esteja aprendendo. Então, basicamente, no vídeo de hoje, a ideia é que você saia desse vídeo com essa pulga atrás da orelha, né? Com essa orientação, na verdade, de, acabei de estudar uma parada, tô estudando uma parada, tô aqui praticando, mas como eu sei que eu tô, de fato, praticando da melhor maneira possível, beleza? Essa é a ideia. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, quando a gente falou de planos de estudo, sobre ser um autodidata, uma pessoa autodidata, né? Sua melhor versão de pessoa autodidata. E esse é um tema ali que flerta com você avaliar o seu aprendizado em si. Beleza? Então, aqui a ideia vai ser pegar algumas dicas de novo, né? Muito pautado pelo que é pesquisado dentro da ciência, né? Pelos testes que foram feitos e tudo mais, e combinado, obviamente, com a minha experiência também, no sentido de como eu tento perceber o mais rápido possível se eu tô ou não sacando de alguma parada. E um ponto que é importante também, né? Vou tentar dar o máximo de dica que eu posso aqui, no sentido de já considerando que você não tem uma pessoa que é uma professora, um professor ao seu lado para te dar qualquer tipo de feedback, beleza? A inspiração desse vídeo veio de uma conversa que eu estava tendo com um colega meu de trabalho, Jackson, beleza? Ele estava comentando que ele está fazendo que ele está montando ali um treinamento e ele estava explicando algumas coisas que ele estava sentindo. Eu falei, acho que esse é um bom tema e eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui. Então, basicamente, vamos lá, por exemplo, né? Imagina que você está estudando uma nova tecnologia. Então, vamos pegar uma tecnologia, sei lá, bem da moda aí, né? Uma tecnologia que, eventualmente, alguns exemplos. Então, você imagina que você está estudando ou melhorando os seus conhecimentos em cima do React, do Next.js, desse ecossistema React que tem aí. Ou você está melhorando os seus conhecimentos sobre algum estilo de integração entre sistemas distribuídos, por exemplo. Então, você está estudando frameworks não, né? Serviços de mensageria. Então, você está utilizando, sei lá, um Kafka da vida, né? Que é um serviço de streaming, mas que é muito utilizado também como streaming de mensagens, mas também é comumente utilizado como troca de mensagens pura e simples, ou qualquer outro tipo de broker que exista por aí. Então, vamos pegar esses exemplos, né? Então, sei lá, você está lá, você foi na documentação do Kafka e você sacou como é que é para utilizar o Kafka, para você mandar uma mensagem, depois você recupera essa mensagem e tudo mais. E aí, você vai e faz alguns códigos, e faz um código, ou mais de um código, utilizando o que você aprendeu. Beleza? Então, quando você está pegando a informação que você aprendeu, que você consumiu, e você começa a utilizá-la, essa é uma prática que a galera chama de prática de recuperação, retrieval practice, ali, né? Então é uma prática muito reconhecida dentro da psicologia da cognição, quando a gente fala de aumentar as chances de você lembrar aquilo a longo prazo, aí, né? Colocar na sua memória, que chama de memória de longo prazo, beleza? Só que tem um detalhe, quando você faz isso com um código, né? Qual que é a armadilha, na minha opinião, que existe quando você está recuperando o que você aprendeu, fazendo código que vai funcionar ali? Que o fato do código funcionar pode te dar a falsa sensação que você aprendeu direito. Então aqui, né, só para deixar claro, o código funcionar é um bom sinal que você conseguiu, de alguma forma, aplicar o que você consumiu. É um bom sinal. Mas esse sinal, isoladamente, pode ser uma armadilha para você. Eu também já falei sobre isso aqui no canal, que toda medição, né, toda avaliação que é feita em cima de medidas, não medidas, né, uma medida no singular aí, né, unidimensional, tende a ser pobre aí. Então, quando você faz o código, você recuperou a informação e ele funcionou. E você fala assim, beleza, né? Funcionou, então quer dizer que eu já estou sacando, pelo menos, como é que faz isso daqui. Será?
Então a primeira coisa aqui, né, que vai ser legal se você pudesse fazer é, não recupera isso em forma de programação, né? Não recupera isso codando um tipo de situação só. Coda vários tipos de situações diferentes aí, né? E aí você pode usar a prática padrão, que se inspira nos sistemas que já existem. Não precisa ser uma coisa muito mirabolante aí não, né? Você está estudando, sei lá, essa parte de mensageria, pô, você simula que uma pessoa fez um tweet, esse tweet foi publicado na timeline da própria pessoa, né? E aí foi mandado uma mensagem para que esse tweet seja publicado em outras timelines, por exemplo. A mesma coisa vale posso fazer uma compra no sistema de e-commerce e eu preciso agora mandar uma mensagem que tem que disparar um e-mail para dizer que a compra foi feita. Agora eu estou fazendo um sistema de aluguel de carros e quando eu acabo de configurar ali, né, o carro que eu quero alugar, eu preciso mandar um e-mail e gerar uma nota fiscal de não sei o que. Isso também pode usar a mensageria. Então, só para dar um exemplo que recuperar de múltiplas maneiras diferentes ali, né, recuperar em múltiplos contextos diferentes, é um bom exercício para você aumentar as suas possibilidades, obviamente, de utilizar esse conhecimento em outro contexto, beleza? Em mais longo prazo e tudo mais. Mas, de novo, não é porque o seu código está funcionando que você está aprendendo direito, né? E quando você está na ausência, quando você não tem um professor, professora do seu lado, uma pessoa que manja mais para te dar esse feedback ali sobre o que você está fazendo, me parece importante que você encontre outras formas de recuperar esse conhecimento que desperte mais sinais em você. Beleza? Então, uma forma que eu particularmente gosto muito e eu vejo que faz muita diferença para mim, e a galera fala isso bastante no dia a dia, né, que ensinar é aprender duas vezes. E isso faz muita diferença para mim. Por quê? Porque na hora que eu tenho que ensinar alguma coisa, na hora que eu tenho que explicar alguma coisa para alguém, então, sei lá, imagina que eu vou explicar agora como que funciona, né, no sistema de mensageria, o esquema de filas e o esquema de tópicos. E aí imagina que você começa a explicar. E aí você percebe que você começa a engasgar na explicação, a gaguejar. Ou você fala uma coisa e começa a refletir de novo, do tipo, não, mas será? Então, isso gera muito sinal. E esses sinais ali, né? Então você está tentando recuperar a informação de um jeito diferente, que é explicando. Só que aí você tem uma avaliação que é diferente, que é no código, funcionou, parece que tá bom. Mas e agora, né? Como é que tá a fluidez ali da sua explicação? Isso é um sinal. Quando você está explicando, quanto que você está acreditando naquilo que você está falando versus, pô, será que estou explicando, mas não, tô cheio. Você já tem um outro sinal. E se você não conseguir nem explicar? Se você não conseguir nem explicar o que você supostamente deveria ter consumido e entendido de tal maneira que você conseguiria usar. Então, explicar, eu acho que é uma maneira excelente de você testar o que você consumiu de teoria, se você de fato sacou aquela teoria. Aí você já tem essa combinação de recuperação. Você recupera fazendo código, que vai te dar um sinal de funcionou, não funcionou, beleza. E você agora recupera, não em outro contexto, mas de uma forma diferente. Você tem que explicar, você tem que conectar as ideias ali na sua cabeça e tudo mais. E aí você pode utilizar esses próprios sinais que eu acabei de falar, né? Fluidez. Se você de fato consegue explicar, né? Produzir uma explicação ali, o quanto que na hora que você está explicando, você está acreditando de fato, você está explicando, as coisas estão fazendo sentido na sua cabeça. E aqui quando eu falo de explicar, eu não estou falando de você publicar um post no blog, gravar um vídeo, mandar para alguém. É explicar para você. Parece um exercício meio chato, obviamente, né? Fazer o código talvez seja muito mais legal, eu pelo menos acho muito mais legal, mas o exercício da explicação faz muita
muita diferença aí para você. Beleza? Então essa é uma recomendação que eu deixo aqui forte quando você estiver estudando, independente do nível de profundidade que você esteja estudando alguma coisa. Para melhorar ainda mais esse exercício, existe uma prática, né, que a galera chama de repetição espaçada, que é você dar um tempo ali, né? Aqui quando a gente fala de repetição espaçada ou algo do gênero, você vai ver que existem situações onde a repetição espaçada a gente está falando de alguns minutos e a gente pode estar falando de alguns dias. Nesse caso, aqui eu tô te falando pensa um dia ou mais. Então imagina que aí você combina, né? Você acabou de ler a documentação de uma parada, de uma coisa que você queria fazer, você precisa aprender ali, né, para utilizar no seu dia a dia do seu dia a dia do trabalho, uma coisa talvez pode ser crítica ou algo do gênero. Então você consumiu a teoria e aí você foi lá e praticou. Imagina que você fez isso com intervalos de tempo curto. Consumiu e já testou. O que você pode fazer? No outro dia, tenta fazer mais um exercício sem olhar o que você consumiu de teoria, para ver se você está conseguindo recuperar com um pouquinho mais de tempo. Quando você estiver fazendo, né, o processo de recuperação, se esforça bastante para fazer sem olhar nada. E aí, na hora que você acabar de fazer, ou se você realmente não conseguir, você vai e olha mais um pouco e volta para fazer. Aí você pode esperar, por exemplo, mais um dia e tenta bolar uma explicação. Então, a repetição espaçada, através dos testes, foi se mostrando que de fato, né, ajuda na retenção da informação para utilização aí, né, para ficar na sua memória de longo prazo, o que teoricamente facilita, obviamente, quando você vai utilizar isso em outros contextos e tudo mais. Beleza? Uma outra coisa que é importante, né, quando você pensa em prática de recuperação, quando você espaça ali essa prática e tal. Qual que é a suposição aí quando a gente fala de acessar a informação que está na nossa cabeça em situações diferentes? Então, a primeira coisa que eu falei, a variabilidade do uso, do contexto de uso daquela informação. Então, você consegue, através de código, por exemplo, variar bastante a utilização de uma coisa que você aprendeu, ainda vários casos de usos diferentes. Então, você tem essa variabilidade do contexto. A variabilidade da forma que você recupera também vai te ajudando. Porque, de novo, né? Você está o tempo inteiro recuperando e formas diferentes de recuperar, então código e explicações te dão sinais diferentes sobre o seu aprendizado, se você está aprendendo corretamente ou não. Obviamente, né, se você tem uma fonte da verdade sobre o que você está aprendendo, lembra de uma vez que você explicou, fez o código, volta lá para conferir, porque você está recebendo feedback, você está colhendo o feedback, né, dessa fonte da verdade. É que eu estou supondo o tempo inteiro que você está sem professor ou professora, beleza? E aí, cada vez que você recupera mais e você espaça essa recuperação e você continua recuperando, é como se o caminho para você buscar essa informação ficasse cada vez mais nítido na sua mente. Se você acessa essa informação em contextos diferentes, né, com muita variabilidade, é como se você tivesse várias ruas para chegar no mesmo lugar. E, obviamente, se você sabe vários caminhos para chegar no mesmo lugar, a possibilidade de você escolher entre esses caminhos, dado um determinado contexto, escolher o melhor caminho, aumenta, né, que você está conhecendo mais maneiras. Então, o seu desafio quando você está estudando alguma coisa, você quer recuperar e recuperar de várias maneiras diferentes e tentar entender se você recuperou da maneira correta e tudo mais, é que você quer esclarecer esse GPS para acessar a informação na sua cabeça. Beleza? Então, essa é o conjunto de dicas que eu deixo aí, né? Exagere na prática de recuperação do que você está aprendendo, quando eu falo exagere, é em formas de recuperar. Então, você está fazendo uma coisa que é de código, faz código, e aí varia os casos de uso desse código, explica em texto, explica em vídeo, explica falando você sozinho, sozinha e tudo mais. Tudo isso pode parecer chato, pode parecer, mas eu vou falar sozinho, sozinha, ou coisa do gênero. Pode não, talvez seja chato.
mas os estudos mostram que melhora demais o seu nível de aprendizado, o seu nível de criticismo sobre o que você está consumindo, né? A sua retenção daquilo na sua memória de longo prazo, a sua percepção, obviamente, está aprendendo corretamente ali ou não. E aí eu posso falar, né, por muito conhecimento de causa, porque eu estudo bastante, beleza? As coisas que eu quero me aprofundar, eu pratico bastante. As coisas que eu quero me aprofundar, que é uma forma de recuperar, só que eu recupero de várias outras maneiras diferentes. Por exemplo, eu recupero muito o quê? Fazendo resumo, gravando vídeo aqui pro canal, gravando módulos para jornada Dev eficiente, beleza? Então quando você combina práticas de recuperação diferentes, espaçamento entre essa recuperação e possibilidade de você saber a resposta correta do que você recuperou, você tem um cenário que é muito, muito propício para que você, de fato, aprenda a parada para o que você precisa fazer, né? Não é à toa que na jornada, todo exercício, tem vários exercícios diferentes, né? Que é esse lance de praticar com casos de usos ali variados. Tem exercício que eu peço, por exemplo, para a pessoa pegar o que ela aprendeu e tentar conectar com o dia a dia dela para ver se ela consegue fazer relação, e sempre tem correções. Sempre tem a minha versão fazendo aquele código, ou a partir de eu estou elaborando ali, né, o outro esquema que a galera chama de rúbrica, que você deixa ali. Olha, o que é uma resposta, o que é uma resposta excelente? É você ter considerado isso e aquilo e tudo mais. Então, por quê? Porque tem muito estudo que mostra ali, né? É um fato, dá pra dizer que é um fato? Acho que não, é tudo empírico. Mas tem muito volume que mostra que essa combinação propicia para você um estudo de mais qualidade, mais duradouro na sua cabeça, que você tem mais capacidade de utilizar em múltiplos contextos diferentes. E basicamente é isso que a gente quer quando a gente tá na nossa vida profissional, né? A gente quer aprender coisas, aprender bem para o contexto que a gente precisa, para a gente poder utilizar depois em múltiplos contextos diferentes, independente do tempo que isso apareça. Que é bem diferente quando a gente está, por exemplo, na escola, na faculdade, a gente ainda está amadurecendo e muitas vezes a gente quer fazer o quê? Consumir uma parada e já fazer a prova para depois esquecer, né? Já passou. Muitas vezes vai ter passado essa fase aí para você. E mesmo lá na escola era melhor que você utilizasse essas técnicas, porque provavelmente a prova final ali que você faz seria mais facilmente respondida por você, beleza? Mas era isso que eu tinha para compartilhar hoje, eu espero que de alguma forma tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa que também eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.